hanseníase é uma doença de muito prejuízo financeiro pelas incapacidades, prejuízo em relação à questão psicológica, é uma doença que ainda tem muita discriminação das pessoas afetadas e aí leva a muitos transtornos psicológicos e até psiquiátricos. E outra coisa, a necessidade de ver o paciente de forma holística. Não basta só matar o bacilo, mas tem que dar cidadania às pessoas afetadas pela hanseníase. O maior desafio que nós temos para chegar a um diagnóstico precoce é justamente a capacitação dos profissionais de saúde da atenção básica. Porque a hanseníase é uma doença que o médico de ponta, aquele que está lá no bairro, aquele que está na unidade de saúde, aquele que está nas estratégias da medicina da família, que tem contato com todos esses pacientes. A gente tem que estar constantemente fazendo um treinamento em serviço. Esse é o ponto-chave do nosso município. O que é que a gente faz? Vou fazer hoje uma capacitação. Geralmente vai um médico, um enfermeiro, mas alguém não pode ir, ou alguém está faltando, ou alguém está de férias, ou alguém vai para o médico. Não, nós vamos até você. Então a gente vai até a unidade. A gente tem um dermatologista hansenólogo, e a gente vem antes da política do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde publicou esse ano a portaria sobre a inserção do hansenólogo na equipe de saúde da família, mas a gente já vem com isso desde 2020. E o hansenólogo vai lá na área. Tem um caso suspeito, eu estou junto com você. A hanseníase ela se manifesta em 4 formas clínicas básicas. E existe o diagnóstico diferencial com inúmeras patologias outras. Então, dependendo da forma clínica, tem um grupo de patologias que fazem um diagnóstico diferencial com a hanseníase. Como, por exemplo, a forma de hanseníase que a gente diz indeterminada, aquela forma inicial, que é só uma mácula hipocrômica, uma mancha esbranquiçada, ela pode ser confundida com uma pitiríase versicolor, que é o famoso pano branco conhecido aqui na região. Ela pode ser confundida com uma tinea corporis, que aqui o pessoal chama de impingem. Então, ela tem muitos diagnósticos diferenciais. A diferença é que a hanseníase ela tem algumas características bem precisas. Por exemplo, a alteração da sensibilidade na lesão. A hanseníase perde a sensibilidade ao calor e ao frio, a sensibilidade ao toque e a sensibilidade à dor. Isso só acontece com a hanseníase. O município de Pilar Lagoas, ele é considerado por a Secretaria Estadual de Saúde como um município prioritário para as ações de hanseníase. E aí começou as perguntas, mas por que ele é prioritário? Nós temos o maior número de casos e somente isso? E a gente começou a ver que, dentre os 102 municípios do estado, a gente é prioritário por a gente ter uma alta incidência da doença. A transmissão da doença, ela é hoje ligada a um problema também de, vamos dizer assim, de vulnerabilidade social. Porque onde você tem uma população que mora em casas pequenas e muitas pessoas na mesma casa, favorece a cadeia de transmissão. Isso acontece com muitas outras doenças infecciosas e com a hanseníase não é diferente. Então, por isso, ela é mais encontrada justamente naquelas populações mais vulneráveis do ponto de vista econômico.
cluster. Um cluster vem no nome clustering e é um aglomerado. E aí vai ser um aglomerado, no nosso caso, que a gente está aplicando a saúde pública, e no caso da hanseníase foi um aglomerado de casos. No nosso caso, a gente vai destrinchando, vai ser um aglomerado de casos confirmados de hanseníase. O desafio é de capacitar toda a rede de atenção básica de maneira contínua, porque vocês sabem que tem uma migração muito grande dos profissionais de saúde, por exemplo, em cidades do interior, eles não ficam muito tempo, querem ir para uma cidade maior, e mesmo na própria cidade, às vezes, tem mudança de endereço e eles querem mudar de atendimento naquela unidade e ir para uma mais próxima da sua casa. Então, vamos trabalhar diferente. Se eu tenho um aglomerado de casos aqui, e a gente também tem o Ministério da Saúde que faz algumas recomendações para o paciente de hanseníase. Ou seja, eu tenho um paciente hoje, eu vou avaliar os seus contatos, mas esse contato ele vai ser examinado por 5 anos. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma busca ativa nessa área. Vamos sensibilizar aquela população, aqueles profissionais. Vamos sair de casa a casa, olhando todos os pacientes, a comunidade. Vamos fazer um questionário de busca ativa e vamos reexaminar todos os contatos desses pacientes. A experiência de Pilar, que foi premiada pelo IDEA-SUS, ela nos prepara um modelo que pode ser replicado no país inteiro. Eu acho que esse é o grande caminho das experiências do IDEA-SUS. Assim, como que a gente pode aperfeiçoar e replicar em todo o país essa experiência. Então a gente não descentraliza quem já foi diagnosticado e quem já está em tratamento. A demora do diagnóstico, a maioria das pessoas por preconceito escondem esses sintomas. É preciso essa busca ativa de uma forma, de um olhar mais atento, porque na maioria das vezes as pessoas elas escondem esses sintomas e por esta razão fica mais difícil, entendeu? Fazer o tratamento. Eu trabalho na área, na microárea, né? No caso, a minha microárea 7. Eu vou na minha microárea, faço questionário aos usuários, casa a casa, né? Pergunto se tem sintomas da hanseníase, preencho o formulário, o questionário, envio para a unidade o paciente com o questionário, onde no PSF vai ter uma equipe apta a diagnosticar se a pessoa tem hanseníase ou não. A partir daí, ele vai ser medicado ou encaminhado para um outro especialista mais ideal. Nas visitas domiciliares que eu sempre faço, ela me falou de uma manchinha que tinha no braço. Aí, como ela é acamada, domiciliada, eu sempre levo a médica lá. E na consulta, na visita com a médica, a doutora fez o exame e constatou que podia ser hanseníase. A gente levou um outro profissional que realmente detectou que é a hanseníase, que é a doença. Na pele foi quando depois apareceu umas manchas, né? Umas manchazinhas, do nada. Aí eu fui aqui, aqui do postinho de Pilar, aqui, no PFL 11, e foi detectada essas manchas. Aí disse que era hanseníase. Aí na hora que
foi detectado e já passaram já o medicamento. Então, se prioriza de acordo com o critério epidemiológico, então dá conta, sim, de fazer um grande trabalho, né, de realmente conseguir quebrar a cadeia de transmissão. Depois que trabalhar essa área, vai para outras áreas menos endêmicas. Então, o município de Pilar tem uma taxa de detecção que aumentou de 40 por 100 mil habitantes, que anos anteriores, anos do projeto, era muita alta endemicidade. Mas com esse trabalho, né, ele foi para hiperendêmico, né, quase uma epidemia. E isso é bom, porque significa o quê? Que está fazendo um trabalho epidemiológico, né, buscando detecção de casos para quebrar a cadeia de transmissão. Então, isso tem sido um marco, né, na história da prevenção contra a hanseníase, divulgações e também o apoio, né, maciço dos agentes comunitários de saúde e a preocupação, né, que a gente tem em manter, né, a nossa sociedade livre, né, dessa doença. Dona Berenice veio com os sintomas que são presentes também na hanseníase, que é alteração, doença da pele, de sensibilidade, dormência, formigamentos. Então a gente fez essa anamnese, o exame físico e detectamos a doença. Orientamos ela em relação às incapacidades devido à alteração de nervos e prescrevemos, a gente já deu a dose supervisionada, já orientamos em relação aos olhos, que essa doença também ela atinge a pele, os olhos. Então nós orientamos a hidratação da pele e também o sapato adequado. A gente usa os microfilamentos em uma das situações em que a gente está fazendo a avaliação simplificada do paciente. E aí a gente inicia pela cor verde, são várias cores, e a gente vai depender de que intensidade a gente vai estar entendendo que aquele paciente não está respondendo com esses microfilamentos. E aí a gente finaliza com o vermelho, se for o caso de chegar até o vermelho, porque a gente pode até parar em determinada cor. Ausência de políticas federais, estaduais e municipais que olhasse para essa população que precisava de atendimento, mesmo durante a pandemia, na atenção primária. Seja ali a questão da hanseníase, da AIDS, da tuberculose e outras doenças que tem que ter essa atenção voltada da atenção primária. Então, a experiência de Pilar, ela consegue ser um dos poucos municípios no país que, enquanto o Brasil inteiro o índice de hanseníase caiu pela ausência de diagnóstico, Pilar aumentou o diagnóstico de hanseníase durante a pandemia. Então, para nós, aquilo foi um sinal de alerta. A curadoria da Fiocruz, ela vai vendo outras possibilidades que você até então não tinha pensado. Então, de fato, ajudou muito a gente do município a pensar que a gente tem um prêmio da SUS, a gente tem uma curadoria, a gente consegue melhorar esse trabalho e esse trabalho, o principal ponto, não pode cair no esquecimento.
essa atualização, mais uma vez, foi enriquecedora demais para a gente ter cada vez mais noção de como é que está o mapeamento tanto do município, né, bem como reforçar as questões do manejo, bem como do acompanhamento dos pacientes portadores da doença. Hanseníase tem cura? Essa doença Hanseníase tem cura? Tem? Tem. Toda vez tem cura, assim, o remédio cura. O que pode acontecer são as complicações das reações. A forma de escrever essa experiência, né? Muitas vezes a gente pensa na macro, né? Aqui, e às vezes tem resultados ali de qualidade que escapam o olhar. Então, quando a gente senta com a equipe, conversa, a gente faz rodas de conversa, todo mundo aprendeu durante o processo. E o grande desafio foi como colocar tudo isso numa escrita. Um certo grau de estudo, que a gente também fez esse trabalho, a gente conseguiu ver que a informação, de fato, chegavam a eles, mas eles não conseguiam imaginar que uma simples mancha, por exemplo, poderia ser hanseníase e não procurar o serviço de saúde. Então, isso aí fez com que, com a capacitação dos agentes de saúde, nos postos de saúde, que são os agentes à porta de entrada, de fato, do usuário no serviço, fez com que o trabalho funcionasse. Serviria para qualquer outra, saúde mental, etc. Mas você coloca o usuário na centralidade do processo. E a partir dessa centralidade, a partir dos, vamos dizer assim, dos vazios assistenciais, do que ele não descobriu, da trajetória, né, do itinerário terapêutico que ele fez dentro do seu processo de descoberta da doença, tratamento, cura, de ouvir familiares. Quando você traz o usuário para o centro da política pública, você é capaz de avançar muito mais. Então a curadoria, ela consistia num trabalho de equipe. Na verdade, a gente só conduzia e era um processo de aprendizado coletivo, né? Não, eu como curador, as pessoas que participaram, os auxiliares da curadoria. Pensar no Prêmio IDEA-SUS, para a gente, primeiramente, foi algo, além de emocionante, surpreendente, porque a gente imaginava que fosse apenas 5 prêmios por categoria. Não, vigilância, atenção básica, controle social. E quando nós chegamos lá, não, vai ter os melhores prêmios dos estados e a proposta da Fiocruz. Então, já dá todo um peso, né? A Fiocruz vai estar premiando. E quando nós fomos premiados, primeiro eu nem acreditei, eu não acredito que eu estou sendo premiada para a Fiocruz. Por todo o impacto, toda a visibilidade, todo o nome que de fato o nosso projeto vai ter. Essas premiações, como o IDEA-SUS, é importante, muito importante para os municípios, porque eles mostram a nível nacional o trabalho que cada município tem no seu dia a dia, junto da sua população, para mostrar a realidade do Brasil como um todo. Então, na verdade, mais um pedido que realmente continue, porque a gente consegue ver que a gente foi para uma etapa nacional e lá a gente conseguiu ver que diversos municípios do Brasil apresentaram diversas experiências exitosas. Isso fortalece tanto o município, a equipe do município, não só a premiação em si, mas o conhecimento entre as regiões do Brasil.
Eu acho que tem que ter, sobretudo, paixão. Paixão pela medicina, paixão pelo cuidado com o outro, paixão pelo cuidado com o seu paciente. E aí, a função de um hansenólogo é essa, é cuidar. É ter esse cuidado, não é só tratar e curar um paciente. Isso daí a ciência nos ajuda a fazer isso, mas o hansenólogo, ele tem que fazer um cuidado integral do seu paciente. Você tem que olhar como pessoa integralmente, porque esse paciente ele tem sentimentos, ele tem o medo, ele tem os receios que ele tem de enfrentar essa doença, ele fica com receios do futuro, o que é que vai acontecer comigo, ele tem receio de ser abandonado pela família por causa dessa doença, porque essa doença ainda é uma doença que traz uma grande carga de preconceito, de estigma. Então a gente tem que ter, o hansenólogo, eu acho que tem que ter um sentimento. Tem que ter um sentimento para poder cuidar integralmente do seu paciente. A hanseníase no Brasil é complexa, já não é de hoje, né? Na verdade, o Brasil é o primeiro lugar do mundo em incidência de hanseníase, o segundo em número absoluto de casos. Então, eu vejo essa experiência e esse documentário vai ser muito importante, né? Porque é um intercâmbio, né? A gente aprende muito com outras experiências exitosas. Eu acho que esse trabalho, esses projetos da Fiocruz, do Ministério da Saúde, é muito importante para motivar, né? Então, vejo algumas pessoas, quando eu falo do projeto do Pilar, como é que ela fez? Eu digo, ó, faça-se, é o caminho, vá atrás dos contatos dos casos antigos dos últimos anos, né, que você vai encontrar, porque já que o contato do multibacilar, ele tem 12 vezes mais risco de adoecimento. Então, em vez de eu estar procurando aleatoriamente, se eu estou indo lá onde tem os clústeres, né, com certeza eu vou estar chegando antes e evitando tanto sofrimento dessas pessoas. A serem diagnosticados do que o que está se retratando nos índices epidemiológicos no país, e, por outro lado, acender um outro sinal de alerta, que foi a ausência de políticas públicas durante a pandemia. Que a gente está esperando para colocar em prática? Só realmente a gente estruturar e colocar no papel, escrever e multiplicar as nossas experiências para todos os estados e municípios do Brasil.